Olá, bem-vindos mais uma vez ao DA Esporte. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Bem, estamos vivendo o final de semana aí de Grande Prêmio do Brasil, né? Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Hoje acontece o treino de classificação para a corrida e amanhã, domingo, acontece o GP do Brasil, a corrida, né? Do mais uma etapa aí da Fórmula 1, Grande Prêmio do Brasil. Eu, há 2 dias atrás, fiz um vídeo aqui no canal contando a história de José Carlos Patti, né, o José Carlos Passi, o brasileiro que foi o primeiro brasileiro da história a vencer o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, né, e ele também é o piloto, é quem dá nome ao nome oficial do Autódromo de Interlagos, né, o Autódromo de Interlagos é Autódromo José Carlos Patti, né, e se você quiser conferir esse vídeo, né, sobre o José Carlos Patti, eu vou deixar esse vídeo na descrição aqui para você ir lá conferir depois. E nesse vídeo, assim, hoje, para manter o clima aí da Fórmula 1, eu resolvi contar a história sobre os nomes de cada curva, né, do circuito de Interlagos, do Autódromo de Interlagos. O Autódromo de Interlagos é um dos circuitos mais desafiadores e emocionantes, né, da Fórmula 1. E cada curva, né, do Autódromo de Interlagos tem nomes assim bem icônicos, né, bem marcantes aí que se tornaram ao longo do tempo, né? E eu resolvi contar umas curiosidades sobre cada curva aqui do Autódromo de Interlagos. Primeiro começando pelo S do Senna, né? O S do Senna, que são as curvas aí 1 e 2. O S do Senna ele foi criado em 1989, quando o autódromo passou por uma reforma em seu traçado e voltou a integrar a temporada de Fórmula 1, né? O Ayrton Senna ele sugeriu 2 grandes curvas, né, que ligassem as retas de Interlagos. O trecho acabou sendo batizado com o nome, né, com o nome do piloto, né, o S do Senna. Mas 2 coisas, né? O Ayrton Senna ele não queria que, a princípio, que levasse o nome dele, que levasse esse nome de S do Senna. Ele queria que fosse homenageado o Chico Landi, né? O Chico Landi fosse chamado de curva Chico Landi, né? Chico Landi foi o primeiro piloto brasileiro a correr na Fórmula 1, né? A piloto brasileiro a correr pela Fórmula 1, e o Ayrton Senna queria que a curva levasse o nome dele. Mas aí acabou que ficou S do Senna, né? E o detalhe é que o Ayrton Senna ele não gostou do resultado final. Ele queria ele, quando terminou ali a reforma e ele viu a curva, ele confessou que não era isso que ele queria. Ele queria uma curva que com mais possibilidade de ultrapassagem, curva em alta velocidade. Ele não gostou do resultado final do S do Senna, mas ficou aí como acabou sendo a curva mais icônica, né, mais marcante aí do circuito de Interlagos, do Autódromo de Interlagos. O S do Senna. Indo para a Curva do Sol. A Curva do Sol, o projeto original de Interlagos, né, ele foi pensado de maneira que o circuito fosse percorrido no sentido horário, né, ao contrário do que acontece atualmente, né, que acontece no sentido anti-horário. O problema é que no sentido horário, né, quando os corredores passavam por essa curva, o sol lhes cegava, né, batia aquele clarão de sol no capacete, né, na viseira dos pilotos, e aí cegava o piloto. E aí, por causa disso, né, o circuito ele passou a ser no circuito anti-horário, e aí, mas ficou com o nome aí Curva do Sol, por causa dessa curiosidade, desse fato aí da curva cegar os pilotos aí, do sol cegarem os pilotos aí no passar ali pelos carros nessa curva. Curva da Ferradura, o nome dessa curva, né, leva esse nome, Curva da Ferradura. O motivo é óbvio, né? O motivo é o mais óbvio possível, né? É a curva que tem um formato em ferradura, de uma ferradura de um cavalo, né? É por isso que leva esse nome de Curva da Ferradura. Curva do Laranjinha. A Curva do Laranjinha é uma das curvas mais desafiadoras assim, do Autódromo de Interlagos. E assim, leva esse nome porque, como essa curva não é possível enxergar o final da curva, os pilotos inexperientes
eles são chamados na categoria de laranjas, né? E aí eles costumam errar essa manobra, né? Quando eles passam exatamente por esse trecho da pista, e aí ficou curva do Laranjinha, né? Ficou com esse apelido, esse nome curva do Laranjinha, né? E acontece realmente muitos acidentes nessa curva, né? É bom ficar de olho na corrida para ver, pode acontecer alguns acidentes nessa curva aí do Laranjinha. Curva do Pinheirinho. A curva do Pinheirinho, quando o Autódromo de Interlagos ele foi inaugurado, né, e havia um pinheiro na área de escape dessa curva que acabava servindo de anteparo para o carro, né, para os pilotos, né, de muitos pilotos. E aí, depois de um tempo, né, acho que foi até o Emerson Fittipaldi, né, que mandou retirar o Pinheirinho, né, porque podia até causar um acidente ali. E aí, mas ficou curva do Pinheirinho. E hoje, no Autódromo de Interlagos, em referência a essa curva do Pinheirinho, existe uma palmeira que está bem ali, né, bem ali no local, no ponto dessa curva, que é meio que para servir ali de homenagem, assim, para lembrar que essa é a curva do Pinheirinho. Não tem mais um Pinheirinho, mas tem uma palmeira ali para servir de lembrança dessa curva aí do Pinheirinho, outra curva famosa aí do Autódromo de Interlagos. Curva Bico de Pato, assim como a curva da ferradura, né, que lembra uma ferradura de um cavalo, a curva Bico de Pato leva esse nome exatamente por causa do formato, né, lembra o formato de um bico de pato, um bico de um pato, né, e por isso leva esse nome, curva Bico de Pato. A curva do Café, outra curva bem famosa, né? A curva do Café leva esse nome, né? É o nome ali, uma das últimas curvas do circuito. A curva do Café leva esse nome, né? Não tem nenhuma, não tem ligação com a produção agrícola de São Paulo. Na verdade, assim, a lenda que se conta sobre essa curva é que os jornalistas que cobriam a Fórmula 1, né? Os jornalistas que cobriam a Fórmula 1, eles ficavam todos ali numa espécie de morro, né? Cobrindo a curva, e cobrindo ali a chegada ali, esperando a chegada dos pilotos, e eles faziam café para tomar enquanto assistiam a corrida. Eles estavam lá trabalhando e tal, e eles levavam café. Eles levavam café ali para beber enquanto assistiam a corrida. E aí os pilotos que passavam exatamente por aquela curva, eles dava para sentir o cheiro do café, né? Devia ser aquele café bem forte, né? Com aquele café bem para acordar de manhã cedo, né? E aí ficou conhecido como curva do café, essa curva, né? Curva do café, né? Ficou conhecido como curva do café. Essa curva, uma das principais curvas aí do circuito, a curva do café. Tem também a descida do lago, né? A descida do lago, o nome é direto, né? O trecho ele desce bastante em direção ao miolo e passa próximo à região onde fica um dos lagos de Interlagos, né? Entre as represas Billings e Guarapiranga, né? Uma curiosidade, né? A diferença de altitude entre a reta dos boxes e o ponto mais baixo na descida do lago é de cerca de 58 metros, o que equivale a um prédio de 20 andares, né? Isso gera uma compressão, né? Uma compressão aerodinâmica significativa nos carros, né? A curva aí, a descida do lago, né? Tem o mergulho e a junção também. As curvas do mergulho e da junção, né, são as curvas 10 e as curvas 11, né? A história da junção, no traçado original, a junção era o ponto onde o anel externo de alta velocidade se unia ao trecho misto, né, do circuito. Daí o nome junção entre os dois trechos. A curiosidade do mergulho, né, ganhou esse nome pela forte queda, né, de relevo, em declive, né, que proporciona a sensação de um mergulho mesmo para o piloto. É um trecho que exige muita sensibilidade no volante e no acelerador, né? E a subida dos boxes, né? A reta final, né? A história
né? É o ponto que restou da antiga reta de Interlagos, que levava ao anel externo de alta velocidade. Hoje marca a subida final para a linha de chegada. A curiosidade é que é onde os carros, né, atingem a velocidade máxima da volta, né, o DRS fica aberto na Fórmula 1, e onde muitas corridas são decididas, né, o trecho final em aclive, né, em reta, né, é um desafio físico e mecânico para os carros, né, e para os pilotos, né. Tá aí um pouquinho aí a história aí de cada curva aí da Fórmula 1, né? Curiosidades aí, a gente ouve às vezes os nomes, né, das curvas, e a gente às vezes não sabe a história que tem por trás de cada curva, né? Espero que você tenha gostado aí, conhecido um pouco dos nomes de cada curva aí de cada uma das curvas do Autódromo de Interlagos. Vamos ver o que vai acontecer na corrida amanhã, né? Vamos ver se a briga aí tá entre o Lando Norris, tá aí o Piastri, tem o Verstappen ali também, né? Vamos ver o que vai acontecer na corrida amanhã, no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. É isso. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Eu fico por aqui e até a próxima.